Olá, sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula da Masterclass de Perícia Elétrica. Nessa noite, nós vamos conversar sobre perícia de fraude no consumo de energia elétrica. Como que você pode trabalhar para o judiciário, sendo nomeado pelo juiz ou então trabalhando para os escritórios de advocacia. Em que sentido? Analisando situações onde pode existir uma fraude no consumo de energia elétrica, ok? Vamos conversar sobre perícia de fraude no consumo de energia. Vocês já entenderam que o mercado de perícia elétrica é muito amplo. Nós temos a parte de perícia extrajudicial, que existem diversos serviços, e temos também a parte de perícia judicial. Por que isso aqui é extremamente importante? Na parte de perícia judicial, vocês têm duas oportunidades. Uma delas é trabalhando para o judiciário, sendo nomeado pelo juiz. Essa é uma grande oportunidade. Mas tem uma outra oportunidade que muitas pessoas deixam de lado. Muitos profissionais do setor elétrico perdem a oportunidade de trabalhar como assistente técnico porque olham somente as demandas que vêm do judiciário quando eles se cadastram no Tribunal de Justiça e são nomeados. Só que existe uma grande oportunidade quando você pode olhar os escritórios de advocacia entendendo o real problema e as necessidades desses escritórios. Hoje em dia, tem muitas concessionárias aplicando multas de maneira inadequada, com valores abusivos para os seus clientes. E esses clientes procuram um escritório de advocacia que necessita de profissionais para trabalhar como assistente técnico nesses casos. E é isso que nós vamos conversar nessa noite. Como que você pode, então, procurar esse tipo de escritório de advocacia e oferecer o seu serviço? Quais argumentos que você vai utilizar para oferecer? Nós precisamos começar pela compreensão do problema, entendendo o que vem acontecendo no setor elétrico para oferecer soluções. Toda empresa ela surge para solucionar problemas. Só que muitos profissionais da área elétrica e demais áreas, quando são muito técnicos, acabam olhando somente o como fazer o laudo. Só que de nada adianta você fazer o laudo se você não conseguir vender o laudo, se você não entender o problema da sociedade. Nós temos que olhar o todo, olhar a parte de marketing, olhar a parte comercial, olhar a parte financeira, olhar a parte técnica. São engrenagens que precisam estar interligadas, funcionando, porque no fundo o que você quer, eu tenho absoluta certeza, é mais qualidade de vida, mais tempo com a família, ganhar mais pela sua hora de trabalho, às vezes uma renda complementar. Esses são os seus desejos, e não aprender a fazer o laudo. Tá? O que está por trás disso é algo muito maior. Nós sempre trabalhamos olhando do alto isso tudo. Ok? Então entenda as oportunidades nesse mercado. Aqui nós podemos começar pela compreensão do problema. O que nós temos que entender? Que existe muita inspeção sendo feita a todo momento, ok? Muita inspeção sendo feita a todo momento. E aí, essas inspeções que são feitas pelas concessionárias, aqui nós temos uma reportagem que fala que o prejuízo aqui com furto com energia elétrica passa de 7,7 bilhões. Tá? Nós temos aqui um roubo de energia elétrica equivalente a 4 estados brasileiros. Temos pessoas que estão sendo presas por conta de fraude com energia elétrica. Tudo isso é um grande problema. E aí, deixa eu explicar para vocês essa história. Vocês precisam começar a entender esse probleminha aqui, como isso tudo acontece. Nós temos a concessionária de energia, que tem equipes de fiscalização. Essas equipes de fiscalização podem ser próprias ou terceirizadas, ok? E as concessionárias entenderam que é um ótimo negócio começar a fiscalizar isso. Então, elas estão investindo cada vez mais em equipes técnicas que fazem somente fiscalização de fraude no consumo de energia. E algumas concessionárias no Brasil estão terceirizando esse tipo de atividade. E aí começamos a ter um grande problema. Por quê? Quando a concessionária terceiriza esse tipo de atividade, o que pode acontecer? Ela tem que pagar um valor de serviço, uma unidade de serviço, de maneira diferenciada. Uma coisa é a pessoa ir lá numa unidade consumidora, a equipe técnica vai lá na unidade consumidora, faz a inspeção e não identifica nenhuma irregularidade. O tempo de serviço é menor. Agora, vamos supor, essa mesma equipe foi lá no local e identificou uma irregularidade. O que acontece? Ela gera uma receita a mais para a concessionária e a concessionária, por sua vez, acaba incentivando, pagando mais para quem identifica uma irregularidade. Então, nós temos um modelo de negócio, temos prestadores de serviço que trabalham para as concessionárias de energia, em alguns casos, como terceirizado, fiscalizando fraude, que recebem mais ao encontrar uma irregularidade. E aí existem diversos rumores em relação a isso, pessoas que conversam conosco, pessoas inclusive que trabalham em concessionária, que alertam para esse tipo de problema, que tem pessoas até mesmo forjando irregularidades. Não tem provas em relação a isso, mas nós, atuando como perito em uma situação como essa, precisamos ser muito imparciais. Em que sentido? Pensar que tudo pode acontecer.
Pode ser que a equipe da concessionária esteja certa, mas pode ser que ela também esteja errada. E o nosso trabalho, de maneira imparcial, ao ser nomeado pelo juiz, é fazer uma análise em relação a esse tipo de caso. Da mesma forma, se você está trabalhando para um escritório de advocacia, você vai defender os interesses daquele seu cliente, só que até um certo ponto, não tem como você forçar a situação. Porque tudo que nós estamos conversando hoje tem como base o que está previsto na resolução da ANEEL. Nós temos duas resoluções bem importantes, a resolução 1000, que é atualizada, e a resolução 414 da ANEEL. Essa resolução 414 ainda é muito utilizada. Por quê? Tem muitas perícias que você está sendo nomeado hoje, no qual a data da inspeção feita pela concessionária foi na época no qual estava vigente a resolução 414 da ANEEL. E era ela que era levada em consideração para fazer a análise daquela inspeção e também nós, como peritos, levamos ela em consideração porque era vigente na época. E o que é interessante em relação a isso, que eu vou passar para vocês nessa noite? Existem basicamente 5 problemas, tá? Em relação à fraude com energia elétrica. A gente pode padronizar esses 5 problemas. E, basicamente, se a gente pegar a própria resolução 414, que ainda muitas nomeações ainda vêm com base ela, nós temos o quê? 3 artigos que são os principais, o artigo 129, o artigo 130 e o artigo 132. No artigo 129 da resolução 414, basicamente fala sobre o que a concessionária deve fazer ao inspecionar. Como ela deve emitir o TOI, se ela deve tirar foto ou não, é uma coisa que não é obrigatória, tem uma série de coisas. A questão do prazo da pessoa ter que assinar o TOI ou não, como que ela deve proceder em cada situação. O que ela deve fazer ao retirar o medidor? São as diretrizes. Isso tudo está no artigo 129. Só que no artigo 130 da resolução 414, que isso tudo também está espelhado na resolução 1000, fala sobre como que é o critério para a distribuidora recuperar essa energia elétrica não faturada, caso ela identifique uma irregularidade, uma fraude naquela unidade consumidora. Então nós temos os procedimentos padrões, vou resumir de maneira grosseira, os procedimentos padrões, através do artigo 129, o critério para identificar quanto não foi faturado, tá? Através do artigo 130, e através do artigo 132, nós temos o prazo, que é o prazo máximo que a concessionária pode cobrar, que é de 36 meses, tá? E aí nós começamos a ter um grande problema em relação a isso também, porque a concessionária só pode cobrar 36 meses se ela identificar o início da irregularidade. Mas a gente vai conversar sobre isso tudo mais à frente. Eu só estou dando uma pincelada, porque muitas vezes a concessionária acaba cobrando 36 meses de maneira retroativa, gera um valor de multa que muitas vezes pode passar de R$1 milhão, só que ela deveria cobrar no máximo 6 meses. E aí nós estamos falando de uma relação de 6 sobre 36, que dá quase 17% dos 100% que ela iria cobrar. Teve uma perícia que eu fiz, um laudo, que uma indústria estava recebendo uma multa de R$1.400.000. Valores desatualizados, porque quando fecha o ciclo, o laudo, esses valores são atualizados. Então, atualizando esse valor, poderia ter passado aí, chegaria na casa de R$2 milhões. Só que, nesse caso, de maneira específica, a concessionária estava cobrando 36 meses. E ao fazer o laudo, eu identifiquei que não poderia cobrar 36 meses, e sim, somente 6 meses. Esse laudo foi entregue, justifiquei, fundamentei e a concessionária nem sequer questionou em relação a isso. Só que, um outro detalhe, tinha uma perita que tinha sido nomeada para fazer esse mesmo laudo anteriormente à minha nomeação, e essa perita tinha feito o laudo, tinha entregue e tinha dado parecer favorável para a concessionária. Só que o advogado das partes, o advogado da indústria, impugnou o laudo dela porque ela não chamou o assistente técnico. Aqui tem alguns artigos importantes. O que eu conversei sobre o critério de recuperação de receita está no artigo 595 da 414. Tá? Então, isso aqui vocês também vão encontrar nela. Nós temos também o prazo máximo de cobrança, 36 meses. No caso da impossibilidade de identificar o início da irregularidade, o prazo fica limitado a um período máximo de 6 meses. Tem alguns pormenores nisso aqui que precisa ser levado em consideração também. Foi a data que a concessionária, se teve... tem a data de emissão do TOI, se teve alguma inspeção anterior a isso, uns detalhezinhos importantes, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre entrada de energia, tá? O que nós temos hoje no sistema elétrico, tá? Entrada de energia em baixa tensão, onde a concessionária tem uma rede de energia que está sendo representada por uma rede de baixa tensão. Temos o quê? Do ponto A até o ponto B, o ramal de ligação.
Esse ramal de ligação é fornecido e instalado pela concessionária. Temos o que é caracterizado como ponto de entrega, que é aquele ponto B ali. A partir dali, a responsabilidade passa a ser do consumidor, da concessionária. Tá? Isso aqui é uma situação típica, obviamente que existem outros tipos de entrada de energia. Tá? Depois nós temos um ponto ali de conexão entre o ponto B e C, que se chama ramal de entrada. E aí nós temos a caixinha do medidor, onde esse equipamento é instalado e fica emprestado pela concessionária para o cliente dela, ok? Aqui nós temos o que? Entrada de energia em média tensão, ok? Ponto de entrega na chave fusível, nós vamos ter um transformador, pode ser que nesse caso aqui nós tenhamos TCs, TPs, tá? Medição direta, medição indireta, e aqui começa um grande problema no Brasil, tá? Nós temos juízes que, por desconhecimento disso, acabam nomeando profissionais com formação em engenharia civil. Nós já conversamos sobre isso em outra aula, na aula de certificação elétrica. Algumas universidades hoje capacitam profissionais na área elétrica que estudaram engenharia civil com uma carga horária que pode ser até em torno de 30 horas, 60 horas, na USP, 135 horas sobre eletricidade. E nesses casos, de maneira mais específica, não é ensinado nada sobre o sistema elétrico de potência. Quando a gente fala em fraude com energia elétrica, tem diversas coisas que podem estar associadas a uma fraude em um sistema indireto. Nós temos TC, TP, temos telemetria, temos diversas situações que podem envolver injeção de corrente contínua, e isso não é ensinado de maneira nenhuma na engenharia civil, e também não é ensinado algumas coisas mais avançadas na engenharia elétrica. Então, o que nós temos? Muitos profissionais sem qualificação na área fazendo esse tipo de perícia porque os juízes desconhecem essa situação. E para nós, quando a gente não tem, às vezes, como combater um sistema como esse, por desconhecimento, pelo jogo de interesse que existe por trás de categorias nessa hora, por querer se beneficiar, nós temos que entender isso. Pô, para isso aqui não é um negócio tão simples, vocês vão entender no decorrer. Imagina alguém que estudou 135 horas, vocês estão aqui, a maioria estudaram, fizeram engenharia, um curso técnico, uma carga horária muito maior. É difícil, não é fácil. Então nós temos também uma oportunidade, porque tem muitos peritos sendo nomeados sem conhecimento do que vão fazer. E essas pessoas, muitas vezes, pelo fato de não ter conhecimento, ficam refém do que a concessionária fala, tendem a ficar do lado da concessionária. E isso é muito bom, porque bom para nós que vamos explicar isso para os escritórios de advocacia, ao atuarmos como assistente técnico. Vocês vão compreender como que vocês podem comercializar esse tipo de serviço para escritórios de advocacia. Vou explicar o problema para que vocês possam modelar isso e incorporar de imediato no modelo de negócio de vocês também. Lembrando que, ao trabalhar com escritório de advocacia, tem uma grande vantagem. Você, às vezes, recebe até de maneira antecipada. Então, como que funciona isso? Muitas vezes, o escritório de advocacia, ele atende um determinado cliente dele que recebeu uma multa. E essa multa pode ser 10 mil. Hoje mesmo, eu recebi uma solicitação de uma advogada de uma farmácia que recebeu uma multa da ordem de 25 mil. Vou analisar e vou responder amanhã. Quanto que eu cobro para fazer os quesitos técnicos? R$600. Então, e aí eu vou explicar para vocês como que vocês podem também modelar isso e qual que é a atividade em si. É analisar o TOI, analisar a planilha de cálculo da concessionária e verificar quais são as falhas que existem em torno daquele processo e formular perguntas técnicas para que o perito responda isso ao ser nomeado. A advogada em si, os advogados, vão pegar as suas perguntas e vão incorporar nos autos do processo, conforme o que o engenheiro João já explicou para vocês, tá? Então, nós podemos trabalhar em duas pontas, sendo nomeado pelo juiz ou então como assistentes técnicos, olhando essa oportunidade, que é o quê? Alguém que recebe uma multa tende a recorrer. E aí, ao recorrer, precisa de um assistente técnico ou assistente técnica, porque o escritório de advocacia não tem conhecimento sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Então aproveitem, é um conteúdo muito rico, que pode trazer valores de hora técnica muito alto para vocês, ok? Vamos avançando aqui. Então, para falar um pouquinho sobre a minha experiência nessa área, eu comecei trabalhando como eletricista de rede de distribuição, tá? Isso na antiga S-Sul, lá em 2004, tá? Fazia fiscalização de fraude. Aqui é uma fiscalização em média tensão, trabalhei fiscalizando tanto em baixa tensão quanto em média tensão. Essas duas atividades eu fiz e depois trabalhei durante 10 anos na Copel, que é a concessionária no Paraná. Trabalhei com projetos de redistribuição em 1 ano e 9 anos com construção de usinas. Muito tempo como freelance também fazendo projeto. Depois, aqui, por exemplo, na antiga S-Sul, fiz um curso de capacitação,
108 horas de capacitação em média tensão para fiscalização, então tem bastante experiência sobre isso que a gente está conversando e também atuando como perito judicial. Pessoal, tem um conteúdo complementar, tem muita coisa que eu vou passar para vocês, mas algumas coisas eu não consigo detalhar tanto aqui. No YouTube da Perícia Elétrica nós temos muitos vídeos sobre fraude com energia elétrica, tá? Então é só clicar, vou passar esse PDF para quem está no grupo e aí vocês vão ter informações complementares através do YouTube da Perícia Elétrica. Perfeito? Então, vamos lá. Nós vamos conversar aqui sobre 5 problemas, ok? 5 problemas que vocês vão encontrar ao trabalhar com esse tipo de fraude no consumo de energia elétrica. Desvio de energia antes da medição, ok? Vamos lá. Poxa, o que é isso, Daniel? Desvio de energia antes da medição. Significa o seguinte: do ponto de entrega, ou seja, lá não tem postinho, lá em cima tem ramal de ligação, ramal de entrada, tem o ponto de entrega, tá? Do ponto de entrega até a caixa de medição, pode ser que tenha um desvio nessa energia elétrica. E esse desvio, ele acaba sendo identificado pela concessionária durante a inspeção. O que a equipe da concessionária vai e faz? Eu fazia isso. Por exemplo, quando a gente ia no local, se apresentava, pedia para dar uma olhada, falava: olha, Dona Maria, a senhora pode desligar o disjuntor ali? A gente vai fazer uma inspeção aqui na caixa de medição, a gente vai dar uma olhadinha no relógio e tal, verificar se está tudo ok. Muitas vezes as pessoas nem falam que é uma inspeção para verificar se tem adulteração. Até porque existem situações de risco, locais de alta periculosidade, enfim. E aí, como que é um ensaio? A pessoa vai lá, desliga o disjuntor, e lá em cima ela desconecta. Existem várias possibilidades, sabe? Mas uma delas é você desconectar ou romper, através do conector que tem entre a conexão do ramal de ligação e o ramal de entrada, desconectar e verificar se saiu faísca ou não. Como você desligou o disjuntor, tá? Não tem circulação de corrente, ao desconectar vai sair faísca se tiver alguma carga, se tiver alguma derivação antes da medição e alguma carga, tá, conectada. Agora, obviamente, se não tiver nenhuma carga conectada, não tem circulação de corrente, não vai faiscar também. E aí, o outro teste é o seguinte: é desconectar os cabos que podem estar conectados no disjuntor ou então direto no medidor. Isso depende do padrão de cada concessionária. Algumas concessionárias chegam com os cabos e conectam no disjuntor e outras chegam e conectam no medidor. Então depende do padrão da concessionária. Desconecta lá embaixo os cabos, desconecta em cima e puxa pelo eletroduto. Ao puxar esses cabos, se trancar, o que é necessário fazer? A equipe da concessionária vai pegar um martelinho, uma marretinha, nós já fiz isso, a gente tem que quebrar o muro para identificar o ponto onde está trancado. Quebrou o muro, identificou o ponto onde está trancado, vai achar o quê? A derivação, a conexão. Achando essa conexão, tira a foto e aí já emite a notificação, que é o TOI. O cliente pode assinar ou pode se recusar a assinar, tá? Aí chama a testemunha, emite por AR o TOI, mas ali já é diagnosticado que existe uma adulteração. Esse é um tipo de adulteração. Vamos conversar sobre outros tipos de adulteração. Nós temos aqui adulteração com violação do lacre do medidor de energia elétrica. Essa é uma outra situação, tá? Então pensa o seguinte: nesse caso não é um desvio antes da medição, é uma adulteração, tá, com rompimento do lacre. Deixa eu só relembrar aqui, com violação do lacre. Ok. Então nós temos o seguinte: para acessar o medidor de energia, o que é necessário ser feito? Você tem a caixa de medição. Essa caixa de medição tem um lacre aqui embaixo, tá? Dependendo do padrão da concessionária, tem um lacre. Você tem que romper esse lacre para acessar a caixa de medição. E aí nós temos uma outra situação que é: ao acessar a caixa de medição, nós vamos nos deparar com um medidor, que pode ser eletromecânico ou eletrônico, não importa. O fato é que, para acessar o medidor e adulterar a parte interna dele, diferente do tipo de medidor, nós temos que romper também o lacre do medidor, que é esse carinha aqui, ó. Entende? Então nós temos que romper o lacre, e ao romper o lacre do medidor, nós temos acesso à parte interna. Acessando a parte interna do medidor, nós podemos fazer diversas manipulações internas aqui. Só que para isso, nós tivemos que romper o lacre. E aí existem alguns cuidados que vocês precisam tomar em relação a isso. Por quê? Muitas vezes a equipe da concessionária vai até o local, identifica que o medidor tem problema, mas ela não coloca no TOI que os lacres estavam rompidos, os lacres encontrados, porque ela rompe o lacre, caso tenha o lacre, acessa e depois ela muitas vezes não consegue identificar a olho nu em campo se o lacre está rompido. E aí o que ela faz?
ela pega esse lacre e manda para o laboratório verificar. E aí no laboratório, se ela não conseguir identificar em campo, é que vai ser verificado se o lacre estava rompido ou não, às vezes com o uso do microscópio. Porque a olho nu tem situações que é muito difícil conseguir verificar. Então é importante isso tudo porque, ao ser nomeado para uma perícia como essa, você tem que avaliar o seguinte: eu preciso ir no local ou não? Quais possibilidades que você tem? No primeiro local é a unidade consumidora. Tem muitos peritos, eu já vi vídeo de perito fazendo medição instantânea, querendo comparar aquilo com um lapso temporal de algo que aconteceu há 3, 4 anos atrás. A pessoa não tem a mínima noção do que está fazendo. Porque uma coisa é a leitura instantânea e você não pode, com base na resolução, fazer uma atividade como essa e querer usar isso na conclusão do seu laudo. Não tem fundamento nenhum. Eu particularmente nem vou na unidade consumidora. É muito raro. Na maioria dos casos eu não vou. Na maioria dos casos não vou. Por quê? Não tem o que você vai encontrar lá que vá afetar a conclusão do seu laudo. Só que isso você precisa deixar claro na proposta de honorários, de acordo com os quesitos que você vai encontrar. Daniel, o que são os quesitos? São as perguntas que as partes fizeram ou então o juiz em relação a isso, ok? Isso o quê? Esse tipo de adulteração que está sendo discutida nos autos do processo. Então tem uma série de detalhezinhos que eu vou passando para vocês no decorrer, os macetezinhos, para que vocês, na hora de fazer a proposta de honorários, não se empenhem e não se coloquem em situação delicada mais à frente com os advogados das partes, para evitar que eles tentem impugnar o laudo de vocês, ok? Então, já entendemos que uma outra possibilidade é romper os lacres, acessar o medidor, a parte interna, e com isso adulterar esse equipamento, sendo ele eletromecânico ou então eletrônico, perfeito? Vamos avançar um pouquinho mais aqui. A outra possibilidade são adulterações sem violação do lacre do medidor de energia elétrica. Daniel, como que é adulterado o medidor sem romper os lacres da caixa de medição ou então sem romper os lacres do medidor? Como que é possível fazer isso? Isso acontece quando o pessoal injeta corrente contínua. Essa corrente contínua no medidor eletromecânico proporciona a queima da bobina de potencial. E essa queima pode ser de uma das fases, duas fases. Queimando essa bobina, uma das bobinas, você tem uma tendência de ter uma queda no consumo da ordem de 33% em uma medição trifásica. Só que, o que acontece? Às vezes a concessionária de energia vai até o local, identifica uma bobina queimada e atribui isso ao cliente como sendo responsável. Só que a queima de bobina por injeção de corrente contínua, ela pode acontecer por ação intencional, mas também pode acontecer uma queima de uma bobina não sendo por injeção de corrente contínua, e sim por uma descarga atmosférica, que pode ser direta ou indireta. Quando nós temos uma descarga atmosférica na rede, ela pode se propagar. Você tem uma descarga em um ponto, pode ser que ela se propague por 200, 300, 400 metros e chegue em uma determinada situação, em determinado ponto, tá? De maneira atenuada, sendo uma descarga atmosférica mais leve, digamos assim, por ser indireta, mas ela pode provocar a queima de qualquer equipamento eletromecânico, qualquer equipamento que tenha bobina. Percebe? E às vezes tem muito equipamento antigo que pode estar sujeito a uma condição como essa. É uma falha no equipamento. O que muda? O que muda é o tipo de defeito na bobina do medidor. Então nós, como peritos ou como assistentes técnicos, nós temos que analisar esse tipo de defeito e verificar se foi uma ação intencional ou não. Agora imagine um juiz nomeando um engenheiro civil que estudou muitas vezes 30, 120 horas sobre eletricidade, não estudou CEP, não estudou nada sobre transitório, não estudou sobre corrente contínua, analisando um problema como esse. Imaginem a seguinte situação. Obviamente que tem muitos clientes sendo prejudicados por conta de erros do juiz em relação a isso, e nós precisamos fundamentar cada vez mais essa situação, porque é um assunto complexo, tá? Então eu zelo muito por questões que estão ligadas ao interesse da sociedade. Então, não tenho problema nenhum em falar publicamente, eu não tenho nada contra a categoria nenhuma, mas eu sou muito claro em dizer, cara, eu não acho certo engenheiro eletricista trabalhar com construção civil, na parte estrutural, porque não tem conhecimento, assim como eu também não acho certo o engenheiro civil trabalhar na área elétrica, porque o mundo mudou em relação ao que era em 1963. Cada um na sua área, tá? E quem discordar, tá tudo bem, escreve aqui embaixo que eu respondo tranquilamente e fundamento. Mas é importante vocês terem essa visão, porque isso são argumentos que vocês vão utilizar ao conversar com os escritórios de advocacia e até mesmo para trabalhar uma possível impugnação de um laudo técnico também. Então, aprendam isso tudo, porque isso vocês vão usar mais à frente, no sentido de articular dentro de um contexto que vocês podem vir a ser nomeados ou trabalhar como assistente técnico. É extremamente importante. Nós temos também a adulteração no sistema de medição indireta. O que é isso, Daniel? A adulteração no sistema de medição indireto é o seguinte, é quando existe uma alteração no TC, no TP, algum problema desse tipo.
tá? Nós temos chaves de aferição em situações onde você tem que reduzir o valor de tensão e corrente para poder chegar com esses dados no medidor. E ali nós temos pontos de falha. E esses pontos de falha podem fazer com que você tire um sinal de tensão, um sinal de corrente, e isso faça com que aquela unidade consumidora economize mais com energia elétrica, tá? E obviamente que é uma irregularidade, uma fraude, e a concessionária, ao identificar, vai autuar. Ok? Então, vamos avançando aqui, tem mais coisinhas. Temos uma outra situação que são situações atípicas. O que são essas situações atípicas, tá? Situações atípicas são o seguinte: é o cliente que reclama que está tendo, olha, eu estou com um problema aqui na minha fatura de energia elétrica. Pô, aumentou muito o meu consumo, a concessionária veio aqui, trocou o medidor, agora eu estou gastando 2, 3, 4 vezes mais, ou, sei lá, 30% a mais, né? Enfim, um percentual a mais, e ele suspeita que o medidor novo está com problema. Só que o que tem muitos profissionais da área elétrica que fazem? O cara chega e faz o seguinte: o cliente está com reclamação sobre aumento no consumo de energia elétrica. Qual que é a preocupação dele? Procurar um profissional da área elétrica. Procura esse profissional da área elétrica, ele faz o quê? Geralmente pega um analisador de energia, pega um equipamento e compara, coloca, às vezes ele quer instalar junto ou em paralelo com o equipamento da concessionária. Só que, se existe uma suspeita de que aquele medidor não está funcionando de maneira adequada, o que você tem que orientar o cliente? Ele pode entrar em contato com a concessionária de energia e solicitar a calibração desse equipamento. Não tem por que você gastar tempo com esse cliente. Ah, mas eu quero ganhar um dinheiro. Não, a atividade que você está fazendo, mesmo que você faça um laudo de presente para a concessionária, não vai ser aceito. Por quê? Para aferir um medidor, tem que ser em um laboratório de medição. Entendo isso, isso é extremamente importante, tem muito profissional cometendo esse tipo de erro. Quer aferir medidor, existe suspeita, manda para um laboratório de medição. Só que existe uma outra possibilidade. Pode ser que o problema seja interno, na própria residência do cliente. Hoje em dia tem muita instalação sendo feita de maneira inadequada. E você precisa saber orientar o cliente em relação a isso também. Olha, às vezes é melhor você contratar um eletricista, alguém para verificar se não tem fuga de corrente na sua residência. Então, nosso papel é orientar a população de maneira adequada em relação aos problemas que vem acontecendo hoje no Brasil. Isso faz com que você, muitas vezes, diga não para o cliente, porque aquela atividade que ele está querendo que você faça não é a atividade que é coerente você fazer. E não é porque ele está te pedindo que você vai lá e vai fazer. Então, isso é bem importante, tá? Essas são algumas situações que envolvem aumento no consumo de energia. Aqui já explanei para vocês um pouquinho sobre essa situação de fraude no consumo de energia. Nós temos o quê? Aqui é um link de uma reportagem mostrando e detalhando duas possibilidades. Ali tem um desvio antes de chegar na medição. Tá? O que está acontecendo ali? Esse desvio, ele é fácil de ser identificado. Muito, muito, muito fácil. Nós temos um outro desvio, que foi de na direita, essa foto da direita, do medidor eletromecânico monofásico. O que está acontecendo nesse medidor? O pessoal, olha só, olhem, prestem bem atenção no que está acontecendo aqui. Conseguiram identificar a fraude no medidor direito? Às vezes a gente recebe uma foto como essa e precisa identificar. Ó, identifiquei problema, não identifiquei, já vi o que tem. Nesse caso, de maneira específica, o que aconteceu? Deixa eu botar aqui para vocês. Quando a gente tem um medidor, nós temos um lado da carga e um lado da fonte, ok? Tem aqui o lado da fonte e um lado da carga. Então, os cabos entram no lado da fonte e saem pelo lado da carga. O que tem naquela foto anterior ali? A pessoa desconectou o lado da fonte, pegou o cabo que deveria estar chegando na fonte ao sair do disjuntor e conectou ele no lado da carga, juntamente com o cabo que sai. Então, os dois cabos estão conectados no mesmo borne. Isso fez com que não houvesse registro no consumo de energia, porque a fase está entrando e saindo no mesmo borne, que é o lado da carga. Só que aquela ligação é uma ligação monofásica, entende? Então, o que nós temos aqui? Uma ligação monofásica que tem esse problema e, obviamente, não tem o registro no consumo de energia. Esse foi um caso que eu atuei como perito judicial. E o que vocês precisam pensar em uma situação como essa? Daniel, nesse caso, eu preciso ir até o local ou não? E aí existe uma situação de opinião pessoal até, tá? Eu vou fundamentar o que é a minha opinião pessoal com base no que eu acredito tecnicamente. Se você encontrar uma situação, for nomeado por uma perícia de desvio de energia, o que vai acontecer na prática é o seguinte: você vai ser nomeado hoje por algo no qual foi emitido TOI há 2 anos atrás, 3 anos atrás, aquela situação já foi regularizada, o cliente já está com energia hoje. Se você for lá no local, tudo que você encontrar não necessariamente reflete a realidade da época e qualquer medição que você fizer hoje instantânea também não necessariamente vai refletir a realidade da época. E, além disso,
com base no que está previsto na resolução da ANEEL, não é possível você chegar em nenhuma conclusão. E muitos profissionais vão até o local. Vão por N motivos. Alguns dos motivos, tá? Primeiro motivo, desconhecimento, tá? Desconhecimento. Esse é um ponto. Segundo motivo, tá? Os quesitos técnicos pedem para que você vá até o local. A própria equipe da concessionária, eu tenho muitos amigos em concessionárias, nas mais diversas concessionárias do Brasil, que falam o seguinte: não, Daniel, eu quando formulo, cara, quesitos técnicos para o perito, tem perito que uma situação como essa pede até cálculo de curto-circuito. Então a gente fala, cara, não tem fundamento nenhum que você está pedindo. Tem fundamento nenhum, você não sabe o que você está pedindo. Então, assim, só para complicar a vida do perito, acham que vão complicar a vida do perito, tá? Só que se você souber responder, obviamente que você vai contornar todas essas situações, tá? Dizendo que aquele quesito, ele não se aplica considerando que precisa ser feito de acordo com o que está previsto na resolução. Só que você precisa saber responder às situações para não gastar tempo à toa fazendo o que estão te pedindo. Senão daqui a pouco o advogado vai dizer, ó, deita, rola e finge de morto. Aí só porque o advogado quer, você vai lá e faz. Aí isso acontece. Em muitas regiões do Brasil, não, já está consensado que o juiz quer que a gente vá no local. Isso acontece muito no Rio de Janeiro também. Tá? Então, ok, tudo bem. Eu, particularmente, se eu morasse no Rio de Janeiro, trabalhasse lá, eu ia dizer, não, juiz, cara aí. O negócio é o seguinte, você entende de direito. Se você está me contratando para atuar na área técnica, eu vou te explicar por que eu não preciso ir no local. Não preciso ir por causa disso, disso e disso, tá? E aí, eu iria cobrar um valor menor, mas iria fundamentar e, obviamente, que isso iria reduzir os custos das perícias para o judiciário. Mas não é porque eu estou cobrando um valor menor que eu vou ganhar menos. O que está acontecendo aqui é o seguinte, eu estou aumentando o valor da minha hora de trabalho. Então, o que é melhor? Você ganhar 10 mil reais, por exemplo, trabalhando, vamos supor, 100 horas, ok? Esse é um cenário. 100 horas para ganhar 10 mil reais. Mas outro cenário é você ganhar 5 mil reais, tá? Trabalhando 20 horas. Trabalhando 10 horas. Eu prefiro ganhar 5 mil reais trabalhando 10 horas. Entende? Então, essa conta que a gente precisa fazer, até porque, com base nas primeiras aulas que nós conversamos sobre o modelo de negócio e empreendedorismo, você precisa ter tempo para sair do operacional e fazer com que a sua empresa cresça. Você só vai conseguir esse tipo de tempo trabalhando com serviços com alto valor agregado. Esse serviço aqui é um exemplo, entre outros tantos que nós estamos passando para vocês aqui. Ok? Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de quesitos técnicos, tá? Alguns exemplos para vocês terem ideia. Tá? Em que sentido? Aqui vocês podem olhar o que vocês vão se deparar na prática. Pode ser que vocês recebam... Esse quesito técnico aqui, ele se refere àquela perícia que eu fui nomeado, essa desse medidor da direita, tá? Então aqui são os quesitos desse caso específico. Foram questionamentos que eu tive que responder nesse processo judicial. E as perguntas, Daniel, poxa, como é que é isso, Daniel? Como é que são essas perguntas? São as mais diversas. Cada perícia, tá, vai ter uma pessoa que vai estar formulando perguntas e não existe um padrão. Pode chegar diversos tipos de pergunta diferentes. E vocês precisam aprender a lidar com essa situação. Aqui é um jogo onde não tem padronização. Eu costumo dizer, tanto eu quanto o engenheiro João, a perícia, cada hora pode acontecer uma coisa diferente. Só que o nosso modelo mental, ele foi moldado para ter um padrão. Eu quero um modelo de laudo. Agora eu tenho um modelo de laudo, então agora eu já sei trabalhar com isso. É uma mentalidade muito amadora, muito infantil, muito acadêmica daquele cara que ficava colando nas provas. Me desculpa se você talvez seja essa pessoa, mas eu estou aqui para te ajudar. Te ajudar em que sentido? Fazendo um papo muito reto e te dizendo o seguinte, cara, você tem uma oportunidade muito grande de ganhar muita grana trabalhando com perícia, só que você tem que mudar o modelo mental. Você tem que mudar o modelo mental e entender que é outro jogo, entende? Só que aqui é um oceano azul. O que é o oceano azul? Enquanto a maioria quer o modelo pronto, quando você vem para esse jogo e entende como argumentar, como negociar, como atrair pessoas, como fazer esse serviço, você foi para uma outra camada. A tua remuneração é muito maior. Muito, muito maior. Falando R$600 uma hora técnica, para fazer quesito técnico, às vezes eu faço quesito em 20 minutos. E eu cobro R$600. Não é o tempo que eu estou entregando. Eu estou olhando o valor da causa, que eu começo fazendo por R$600 de acordo com o valor da causa. Mas dependendo, pode passar de R$1.000 de acordo com o valor da causa. Então, é isso que você precisa entender. Uma situação de uma causa onde o valor da causa é, vamos supor, R$1 milhão. A concessionária está cobrando 36 meses. Só que a concessionária não consegue justificar o início da irregularidade. Se você entrar com argumentos adequados, você vai fazer com que aquela cobrança, por mais que tenha existido a fraude, se limite a um prazo máximo de 6 meses. Olha o quanto a pessoa economizou. De R$1 milhão, caiu para um patamar em torno de 170 mil. Se você cobrar R$1.000 por um valor como esse, é muito barato. Entende?
Então, é essa percepção que vocês precisam ter. Olhar o problema, vem aumentando cada vez mais a quantidade de fraude, mais pessoas querendo ter assistente técnico, os escritórios de advocacia com uma dificuldade gigantesca. Vocês podem perguntar para o ciclo de amizade de vocês, profissionais da área elétrica. Perguntem o seguinte, para o grupo que vocês conhecem, pega 10, 20, 30 pessoas. Você já trabalhou como assistente técnico? Você já trabalhou como assistente técnico? Você já trabalhou como assistente técnico? Muitas pessoas vão dizer que não. Muitos peritos hoje, tá, não trabalham como assistente técnico, porque eles só conseguem enxergar o judiciário de uma maneira muito cômoda. E o que é uma maneira muito cômoda? É ir lá, se cadastrar, ficar esperando. Ah, eu não fui nomeado ainda, faz 4 meses, faz 6 meses e tal. Estou há 1 ano cadastrado e não sou nomeado. Aí o cara vai lá, monta uma empresa. Ou monta uma empresa, não tem o site, as pessoas não sabem com o que ele trabalha, ele não faz campanha de marketing, ele não tem uma área comercial, ele não faz prospecção ativa. Montei uma empresa e não dá certo, ninguém está me procurando, o mercado está ruim. Porque o cara só está olhando a parte técnica. E aqui, a todo momento, eu vou pincelar vocês no sentido de, cara, saia da visão técnica e coloca a visão empreendedora. Vocês são empresários, tá? Então não adianta nada eu falar para vocês sobre como fazer esse tipo de serviço se eu não ensinar vocês a ganhar dinheiro com isso. O meu objetivo aqui, o nosso objetivo da perícia elétrica é ensinar vocês a ganhar dinheiro, porque a universidade não ensina isso. Todo o nosso modelo de negócio está pautado nisso. Nós entendemos que existe um gap no mercado, existe um monte de gente vendendo sonhos. Falou, cara, a gente vai fazer uma coisa muito prática, muito objetiva. A gente vai entregar um monte de aula para a galera. Se a galera gostar, quem quiser dar um próximo passo, tá com a gente. A gente tem um monte de treinamento bem bacana. A gente tem depoimento de vários alunos, tem avaliação no Google, um monte de coisa. Cara, quem achar que faz sentido e tiver disposto ou disposta a gastar menos de R$200 por mês para receber várias coisas prontas, tamo junto, começa amanhã, tá? Quem acha que não faz sentido, ok, tamo junto, continua assistindo, tem bastante conteúdo bacana por aqui. Então é assim que funciona. Beleza? Aqui nós temos uma outra situação, que é quando envolve adulteração no medidor, perfeito? Então, adulteração no medidor em que sentido? Rompeu o lacre, pode ser um medidor eletromecânico, tá? Aquilo que nós conversamos anteriormente. Aqui tem algumas fotos. Essa foto da esquerda aqui é de uma perícia que eu fiz, que foi rompido o lacre do medidor eletrônico. Aqui, nós temos um ponto muito importante, tá? Essa situação aqui foi de uma perícia que eu fui nomeado, e nós estávamos conversando sobre se havia ou não sido rompido o lacre. Só que nesse caso, eu estava como assistente técnico. E aí, um dos questionamentos foi, como que está rompido o lacre desse medidor, sendo que não foi violado o lacre? Esse lacre aqui não está aparentando que foi violado. Então, vocês precisam comprovar que esse lacre foi violado. Tá? Era o meu argumento junto à concessionária. E o que a concessionária tem? Um microscópio. E aí, com esse microscópio, eles conseguem fazer o quê? Uma avaliação para identificar se aquele lacre estava adulterado ou não. Às vezes, a olho nu, você não consegue identificar, tá? Então, pode ser com uma lupa? Pode ser, mas é um pouquinho mais difícil, tá? Uma lupa, você tem uma percepção, mas o zoom dela é muito pequenininho, tá? Mas pode ser também com microscópio. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó, de como isso funciona. Tá? Então, aqui, nós temos um microscópio. Eu estou colocando meu dedo, ok? Eu vou pegar um cabo aqui, vou passar um cabo. Olha só, esse cabo aqui, que eu estou mostrando para vocês, tá? Esse cabo aqui, deixa eu botar uma câmera inteira aqui, ó. Esse cabo aqui, tá? Eu vou colocar ele no microscópio. Vocês vão perceber o seguinte, a diferença que fica do que nós enxergamos a olho nu em relação ao que é possível visualizar com o microscópio. Olha só, aqui a gente consegue ter uma percepção gigantesca, pessoal. E esse zoom eu posso ir ampliando ainda, tem vários níveis diferentes aqui que nós conseguimos ajustar, ok? Então, deixa eu só dar uma ajustada aqui, deixa eu só botar aqui só um pouquinho. Então, o que eu estou passando? Estou passando o cabo, vou mostrar a identificação. Então, isso aqui você não consegue ver a olho nu, ok? Queria ter pego um lacre, botar a pontinha aqui para você ter uma ideia da isolação. Olha só o nível de detalhe que você consegue ter, ok? Então, isso aqui tudo, deixa eu pegar aqui, só um exemplo do que a gente acaba muitas vezes utilizando, tá? Para fazer uma análise de um lacre como esse. Por quê? A olho nu não é possível identificar muitas vezes, ok? Aí entra um detalhe importantíssimo, tá? Vamos supor o seguinte, você foi nomeado para uma perícia. É um desvio de energia?
não tem retirada do medidor quando é desvio de energia, porque aquele equipamento, muitas vezes, se o objeto da fraude era um desvio antes da caixa de medição, quem fez o desvio não violou o lacre da caixa de medição e nem o lacre que dá acesso ao medidor. Então, nesse caso, geralmente não é retirado o medidor continua no local. Agora, houve adulteração no medidor com o rompimento dos lacres. O que você tem que saber? Se esses lacres realmente foram violados. Se consta no TOI que esses lacres foram violados, porque às vezes a equipe da concessionária não colocou nenhuma informação. Então, esses lacres, quando eles colocam o medidor no invólucro, eles têm que colocar o lacre junto. E aí, nesse caso, você precisa ir até o local. Você precisa certificar do problema qual local? O local onde esse medidor está armazenado, que é o laboratório da concessionária ou então um laboratório terceirizado. Só que algumas concessionárias dão uma de onça sem braço. O que elas fazem? Jogam fora. E aí, obviamente que se eles não têm como provar, aí é a culpa deles, não tem o que fazer, entende? Tem muita concessionária desorganizada no Brasil, muito. E tende a aumentar cada vez mais. Muitas concessionárias privadas quase quebrando. Então tem muito problema grave e acaba dando muita brecha em relação a todo esse controle de qualidade, a padronização da ISO 9001, que tem que ter rastreabilidade. Isso tudo é o que nós cobramos deles ao fazer esse tipo de perícia judicial, ok? Então tenham muito cuidado, estejam atentos em relação às situações que vocês precisam, principalmente ir no laboratório da concessionária. Por quê? Às vezes, pode ser que o laboratório da concessionária não seja na cidade que você mora. Vamos supor, estou em Curitiba agora, tá? Se eu morasse em Londrina, que é uma cidade que fica umas 5 horas de Curitiba, 5, 6 horas de Curitiba, tá? Se eu fosse nomeado por uma perícia lá no qual foi retirado o medidor, aquele medidor viria para o laboratório de Curitiba. E aí aquele perito ou perita teria que sair de lá e vir para cá. No que isso impacta? No custo de hora técnica para fazer o serviço. Então tenham muita ciência, se isso não estiver discriminado nos autos do processo, questionem, tá? Vocês podem fazer, antes de passar a proposta de honorários, vocês podem fazer uma manifestação solicitando informações complementares para que vocês possam finalizar o orçamento, considerando que isso vai impactar na ida no laboratório ou não, perfeito? Porque não adianta você prever também que vai no laboratório, só que chega lá, um medidor não existe, e essa informação não está nos autos do processo. Você tem que questionar, olha, concessionária de energia, esse medidor aqui, ele está disponível para inspeção? Se ele está disponível, em que cidade ele se encontra? E aí, com base nessa resposta, você vai formular a sua proposta de honorários, contemplando os custos envolvidos com essa atividade, ok? Aqui nós temos um exemplo de adulteração sem violar o lacre. Nós temos duas bobinas, tá? Aqui, uma bobina que foi queimada, essa da esquerda, com injeção de corrente contínua. E a outra bobina, a da direita, ela foi queimada sem injeção de corrente contínua. O que significa isso? Que essa bobina que está queimada ou danificada, tá? Queimada, ambas estão queimadas, só que uma foi por injeção de corrente contínua e a outra não foi por injeção de corrente contínua. O que acontece? Nessa fase, tá? O consumo de energia não está registrando. E aí nós temos um outro problema, tá? Que é o seguinte, identificar qual que foi a causa, se foi uma ação intencional ou não. E existem algumas coisas que a gente precisa saber em relação a isso, tá? Vou dar uma pincelada para vocês. Aqui tem um medidor, esse medidor teve uma bobina danificada por injeção de corrente contínua, ok? Esse caso aqui específico foi de uma perícia que eu fiz, então o meu trabalho nessa perícia foi ir até o laboratório da concessionária, chegando no local, identifiquei o equipamento, e aí nós tivemos que fazer um corte na bobina. Então quando você tem uma queima por injeção de corrente contínua, tem um cheiro forte, ok? E esse aquecimento, ele é uniforme, porque imagina o seguinte, uma bobina de um medidor, dependendo da classe de tensão, ela vai ter em torno de 5.000 espiras. Essas espiras estão isoladas entre elas e um curto, por exemplo, pode provocar uma falha na isolação, tá? Danificando essa espira. Só que se nós injetarmos uma corrente contínua em uma bobina que foi projetada para receber uma corrente alternada, nós vamos ter um problema. Que é um problema de processo de aquecimento que vai gerar essa degradação uniforme. Agora imagina isso para você, chegando agora, essa informação talvez, tá? Esse tipo de reflexão. Imagina para quem estudou 30, 60 horas sobre eletricidade. Obviamente que não estudou corrente contínua, né? E também, né, os outros detalhes que estão por trás disso, que envolvem uma descarga direta ou indireta. Então nós temos um grande problema no Brasil, que muitas pessoas defendem com unhas e dentes que é possível, que é fácil fazer esse tipo de perícia, só que não é bem assim, não é como parece, tá? Não é tão simples, tá? Aqui é um papo de pessoas da área elétrica, mas imagina para quem estudou muito pouco. Então reflitam sobre a oportunidade, é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? E aí nós temos outras situações aqui, isso aqui é um estudo do Lactec, que foi feito um laudo aplicando
100 volts durante 30 minutos na bobina da esquerda e 200 volts durante 30 minutos na bobina da direita. Aqui nós temos o efeito, né, provocado, né, nessa bobina. Continua com erro ali em cima, talvez não vi na hora de revisar a última revisão final, mas a mensagem embaixo está clara, que é o que importa. Aqui nós temos uma adulteração no sistema de medição indireta. Isso aqui foi de uma perícia que eu fiz também, tá? De uma outra perícia. Deixa eu explicar então isso aqui. Deixa eu fazer uma explicaçãozinha desse caso aqui. Então, eu fui nomeado para uma perícia, o valor da causa, na época, valores desatualizados, passava de R$1.400.000. E aí, nesse caso, de maneira específica, eu fui até a indústria, porque tinha algumas coisas ali, algumas particularidades nessa perícia que eu precisava ir até a indústria. Então, uma cidade próxima de Curitiba, fui até lá, fiz uma reunião com a equipe da concessionária e também fui no laboratório. Então, esse caso aqui, nós tivemos realmente uma fraude bem atípica, uma manipulação na chave de aferição. O que é a chave de aferição? Para quem não lembra, é um equipamento que é utilizado para receber os sinais do TP e do TC, e a partir desse recebimento de sinais, você leva esse sinal para o medidor, já reduzido, tá? Então, é para fazer uma medição indireta. Só que o pessoal fez o quê? Colocou um equipamento controlado por radiofrequência que permitia a abertura e fechamento desses contatos, ou seja, você conseguia manobrar o controle dessas correntes, tá? Correntes e tensões. Então, aqui o que está mostrando para vocês é o que foi feito nessa chave de aferição, ok? E aí, uma situação como essa, uma situação atípica, não é um problema tão simples, tá? Nós temos que ir até o local, temos que conversar com a equipe da concessionária, tem vários detalhes em torno disso. Aqui, pessoal, tá? Nós temos aquelas situações atípicas que envolvem reclamação por aumento no consumo de energia, que está amparada tanto pela resolução 414 ou 1000, se for processo judicial ou não, né? Aqui tem, por exemplo, uma hora técnica de assistente técnico. Olha só, R$600 para elaboração de quesitos. Só que tem uma outra coisa aqui extremamente importante, tá? Então, nesse caso, o escritório de advocacia me procurou, eu tenho que entrar no site da perícia elétrica, você entrar lá, você vai ver tudo tabeladinho, valorzinho, começa a partir de R$600. O que significa isso? Elaborar em torno de 10 a 12 ou 15 perguntas no máximo. Olha, eu nem lembro algum caso que tenha passado de 15 perguntas, tá? E o valor aqui, tá? Quanto foi? R$600. Só que tem um detalhe, pessoal. Olha a cidade, Porto Velho, entende? Então, assim, ó, outro estado, e eu estou aqui em Curitiba. O que isso indica? Que vocês podem ter clientes em qualquer região do Brasil. É extremamente importante olhar sob essa perspectiva. Tem diversos clientes em outros estados. Como que vocês podem ter um modelo de negócio com uma estrutura compacta, com baixo investimento, que vocês não precisam gastar com equipamento caro, tendo clientes em diversos estados do Brasil? Muitas vezes, né, sem precisar ter equipe. Isso aqui eu não preciso ter equipe. O Gerjão não tem equipe. A gente não precisa. Tá? Obviamente, a gente tem equipe aqui na perícia elétrica para o marketing digital, mas na parte de serviços técnicos eu não tenho equipe. Não tem equipe na área técnica. Tá? Então, vocês podem sim trabalhar com um modelo de negócio compacto, com baixo investimento, que permite vocês terem mobilidade, sendo muito bem remunerados, porque tem poucas pessoas que fazem esse tipo de diálogo que a gente está tendo aqui. A gente vai avançar ainda para vocês entenderem um pouco mais, tá? Esse Daniel aqui, tá? Que vocês estão olhando, que, pô, aqui eu estou fazendo palestra lá na Unifor, no Ceará, palestra na Universidade Federal, aqui palestra na própria Copel, tá? Palestra... O que é isso aqui? A Copel foi um local onde eu trabalhava nessa empresa. E eu já fiz 3 palestras na Copel. Entende? O pessoal me chamando para fazer palestra. Então, o que eu fiz? Eu palestro no Corpo de Bombeiros, ali são só oficiais do Corpo de Bombeiro. O que eu quero dizer para vocês com isso, tá? Quem que é o Daniel? Pô, eu me formei com 35 anos. Terminei a faculdade com 35 anos. Eu venho de uma família muito simples, muito simples. Eu comento com o pessoal, falo, cara, galera, perdi meu pai quando eu fazia 3 anos, minha mãe me criou como diarista, sendo faxineira, e me dizendo o seguinte, cara, você quer ser alguém na vida, estuda. Eu levei ao pé da letra o que ela me falou, e eu levo muito a sério tudo que eu faço, tá? Então, quem me conhece sabe, cara, eu sou um cara muito multidisciplinar em relação a perícia elétrica é um dos meus negócios, eu faço consultoria para médicos, advogados, em relação a estratégia de negócio digital, que é um conceito de engenharia de negócio. Eu gosto muito mais de falar de empreendedorismo, é uma outra área que eu tenho me apaixonado muito, só que no mercado da área elétrica acaba não colando muito esse assunto, porque a galera quer muita parte técnica.
Eu falo, cara, a parte técnica é muito pouco, mas a gente tem muita bagagem técnica, tem 20 anos de experiência na área elétrica, tem bastante tempo e tudo com muita vivência, tá? Então, entendam que esse atalho que vocês vão estar recebendo pode mudar muito o jogo que vocês estão tendo hoje. Beleza? Grande abraço aí, galera. Até mais.